Olá, o Repórter MT recebe o deputado estadual eleito, Cláudio Ferreira, ele que é do PTB, é de Rondonópolis e é um dos 6 novos parlamentares que passam a integrar a Assembleia Legislativa aí no próximo ano. Bem-vindo, deputado, parabéns em primeiro lugar, não foi uma eleição tão fácil, né? Foi bem disputada, a gente viu aí que a maioria foi reeleita, tanto é que nós tivemos aí só apenas 6 novos deputados, né? É isso, Márcia. Primeiramente, te agradecer pelo convite, agradecer pela receptividade aqui. Eu quero dar um olá para todos os internautas que sempre acompanham o Repórter MT. E realmente, as eleições de 2020, ela foi um tanto quanto atípica, né? Principalmente diferente das eleições de 2018. Né? Ali nas eleições de 2018, teve muitos deputados se elegendo com uma votação um pouco menor, e agora o quociente subiu e a votação também dos candidatos teve que subir também. Muito acirrado. A disputa pelo voto aí foi puxada, né? Foi muito forte. Gastou muita sola de sapato aí. Muita sola de sapato e muito clique na internet. Muito clique na internet, é o que está valendo agora. O senhor é de Rondonópolis, né? É apoiador do presidente Bolsonaro, conservador, é o único aí do seu partido eleito na Assembleia Legislativa, né? E como é que vai ser aí esse mandato, né? O que a população pode esperar? Márcia, pode esperar um posicionamento independente. Né? Nós acreditamos nas pautas conservadoras porque nós acreditamos que são ideias que deram certo por todo mundo. Uhum. Né? E nós as defendemos. Né? Eu vou citar aqui a liberdade econômica. Né? O estado de Mato Grosso é um estado que, infelizmente, se consolidou aqui uma cultura anti-empreendedora, uma cultura anti-empresarial. Aqui nós temos as maiores cargas tributárias do país, um dos lugares mais caros para se abrir um negócio, né? E a gente acredita muito na liberdade econômica como sendo um propulsor da mobilidade social, né? Que pode possibilitar mais oportunidades, mais empregos de qualidade, né? Mais investimento. A gente defende também a família, né? Nos moldes, como ela foi pensada, né? E deu certo até aqui. Isso é super importante a gente dizer. A família ela ocupa um lugar de destaque na sociedade. A gente defende esses princípios, né? Esses valores. Uhum. E nós vamos querer, na medida do possível, debater sobre esses temas, fazer os apontamentos, apontar o norte, né? Que deu certo em todo lugar do mundo e pode dar certo aqui também. Quais as estratégias aqui para Mato Grosso agora para aumentar essa votação aí no segundo turno? A maior dificuldade hoje, eu sinto que está na classe D e E, né? Eu sinto que, infelizmente, nós não temos, por parte de um grupo da sociedade, o interesse de informar com qualidade. Né? Eu vejo muita opinião em forma de informação, né? Mas que não corresponde aos fatos e que prejudica as pessoas na hora das pessoas formar a opinião delas sobre os candidatos. Enfim, a ideia é levar essa mensagem através de panfletos, através de conversar, né, olho no olho, conversar com as pessoas, né, mostrar as conquistas, as conquistas sociais realizadas por esse governo, né, um governo que fez um revogaço, acabou com muita lei antiquada, né, enfim, que um governo que fez, que trouxe aposentadoria vitalícia para as mães que tinham portadores de microcefalia, enfim, são muitos avanços, né? Muitos avanços sociais. A ideia é mostrar isso, né, para a população de maneira geral. E eu acredito que a gente vai conseguir ampliar essa vantagem. A gente busca aí 15%, 20%. Deputado, a gente tem visto aí, né, o governador Mauro Mendes, ele tem tomado uma frente aí, né, nessa organização aí dos eleitos, né, dos políticos que se reelegeram, dos novos eleitos aí, e dos apoiadores em geral, para conseguir angariar mais votos nesse segundo turno para o Bolsonaro, né? Teve até agora um encontro com lideranças evangélicas também, e ele discutiu ali, sugeriu a criação de uma carta aos cristãos, com 22 motivos para se votar em Bolsonaro, 13 motivos para não se votar em Lula. O senhor acha que essa pode ser uma estratégia que dê certo, que atinja a decisão do eleitor
ali aquele que ainda não se decidiu, ou ainda assim posso até mudar o voto? É muito difícil avaliar, né? É muito difícil avaliar. Mas eu julgo que toda estratégia, eu imagino que o governador tem uma estratégia, né? Deve ter avaliado muito bem. Eu espero que dê resultados, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho também ali no varejo, né? Aquele trabalho formiguinha, a gente vai fazendo os apontamentos, mostrando para as pessoas por que a gente deve reeleger o nosso presidente, dar uma segunda oportunidade para ele. Na Assembleia, o senhor deve fazer parte da bancada do governo, deve ficar independente? O senhor já avaliou? Já chegaram a conversar sobre isso? Não, eu tive assim um dedinho de prosa só com o governador, muito rápido, talvez 1 minuto por telefone. Né? Eu parabenizei-o pela reeleição, ele da mesma forma retribuiu, mas ficamos por aí. Né? A minha postura assim, eu vou acompanhar muito o meu instinto e o que eu vejo que o parlamento deva ser, né? Que é um parlamento independente. Acho que o governador não tem que ter um parlamento, ele não deve ter deputados. Né? Quem tem que ter deputado é o povo. Né? O povo que deve ser representado no parlamento. Então, a minha postura vai ser uma postura independente. Né? Se tiver pautas, proposituras que sejam positivas para ajudar o estado de Mato Grosso, ajudar os mato-grossenses, melhorar a qualidade de vida dos mato-grossenses, eu vou estar junto com o governo, sem sombra de dúvida. Não tem essa questão de, eu vou ser oposição ou vou ser situação. Eu vou estar do lado do povo, que é para isso que eu fui eleito, não é isso? Sim, sim. Eu recebi aqui algumas pautas que o senhor defende, né, e que chamaram a atenção aí 3 propostas, né, a serem apresentadas aí na Assembleia, que seria a CNH gratuita para pessoas de baixa renda, o fim da aprovação automática nas escolas e ainda a criação de um núcleo estadual de combate ao aborto. O senhor pode falar um pouquinho para a gente como funcionariam aí essas medidas? Tá. A CNH Social, a Carteira de Motorista Gratuita, já é um programa que existe em vários estados. Por exemplo, tem no Ceará, na Bahia, no Amazonas, enfim, em vários estados. Isso é para quem tem uma renda abaixo de quanto? Que está inscrita no Cade Único, por exemplo. Entendi. O que acontece? O governo do estado ele investe um valor bastante considerável naqueles cursos ofertados ali por meio da Sistec, aqueles cursos de 1 ano e meio, né? Um valor bastante considerável. E uma carteira de motorista gira em torno dos custos ali mais ou menos entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Então, é um valor muito baixo para o estado, né? E às vezes muito alto para as pessoas que, infelizmente, não têm condições de pagar por esse serviço, né? Pelo serviço para conseguir carteira de habilitação. A ideia é que o governo... Isso facilita até na hora de você conseguir um emprego, né? Exatamente. Facilita a empregabilidade, melhora a empregabilidade das pessoas, inclusive o primeiro emprego, né? Não é que a pessoa vai de repente ela quer ser um Uber, por exemplo. De repente ela não quer ser um motorista de caminhão, mas é um pontapé inicial, é um começo de vida, é uma maneira das pessoas conseguirem mais facilmente se inserir no mercado de trabalho. E um investimento muito baixo. Né? E esse é um dos pleitos, né, que eu quero falar com o governador. Né? Eu acho que eu vejo não só o aspecto social, mas o aspecto também de qualificação, né, das pessoas. E essa questão aqui do fim da aprovação automática nas escolas, isso é uma questão que o senhor acha que dá para trazer para a esfera estadual? Isso não seria nacional? Como que seria essa discussão aqui? O que acontece? Na verdade, o governo federal ele é indutor de política pública, né, de política educacional pública. Né? A decisão por ter escola de ciclo, né, uma escola de aprovação automática, ela acontece na esfera estadual e municipal. Né? E o governo pode deliberar isso. A gente entende que isso aí é uma das modalidades pedagógicas que mais prejudicou a educação brasileira. Na verdade, quem trouxe aí foi o PT, em 89, quando o Paulo Freire foi secretário de Educação no governo da Luiza Erundina. Por isso que muito nessa campanha ainda falam, né? Educação no Paulo Freire, o pessoal não sabe o que é com relação a isso. Exatamente. Na verdade, isso é uma das coisas que a esquerda mais se envergonha, porque ela praticamente destruiu a educação nossa.
A educação brasileira É porque antes a gente reprovava, né? reprovava, Nem exatamente. que fosse ensino religioso, mas reprovava. Reprovava, imagina só, reprovava. A gente lembra que a gente tinha aquela coisa, vou estudar para a prova. Vou estudar para a prova. Agora, se não tem prova, as crianças vão estudar para quê? Por quê? É óbvio que a gente as provas não devem constituir o único elemento que estimula as crianças a uma vida de estudo. Mas a gente sabe também que as crianças não têm desenvolvimento moral suficiente para entender que elas precisam estudar independente de uma prova ou não. E sem contar que você não tem como medir a aprendizagem de uma criança por meio de outro recurso, senão através de uma avaliação. Como eu vou saber se ele aprendeu ou não se eu não avaliar? Né? Imagina só, a criança fica ali 10 anos, você nunca avaliou essa pessoa, né? Aí, de repente, a pessoa vai entrar no ensino médio, terminou o ensino médio, aí você fala para ela, agora você vai ter que fazer uma avaliação, você vai ter que fazer uma prova. A gente sabe que é bastante comum, né? Essa questão, tem criança aí de 8 anos que ela não sabe ler e escrever, né? Exatamente. Por quê? Porque essa modalidade pedagógica, ela desestimula as crianças a uma vida de estudo. Ela está na escola, mas ela não sabe ler e escrever. Exatamente. E tem uma janela para as crianças aprenderem a ler e escrever bem, né? Quando você passa dessa janela, aí as crianças passam, as crianças e os adolescentes passam a ter mais dificuldade em ler e escrever bem. Então, nós temos que mudar isso. A gente quer fazer o enfrentamento disso, isso é muito difícil, mas eu imagino assim, que grande parte dos professores, dos docentes, já identificaram que isso não tem sido bom, né, para a educação. E o estado de Mato Grosso é prova disso, né? Nós temos 27 estados, a educação mato-grossense, no ensino médio, é a 23ª pior, né? E o Brasil, de maneira geral, a educação está indo muito mal. E diga-se de passagem que não é culpa dos professores, né? Alguém fala assim, é culpa do governo do estado. O governo do estado tem investido muito, né? Muito, né? Os professores têm se esforçado, mas os professores não têm, inclusive muita gente doente, porque não tem conseguido obter resultado dos seus esforços, né? E grande parte está associado à metodologia, à prática pedagógica. Não só a escola de aprovação automática, que, ao meu ver, é ruim, como também a adoção do método globalista, esse letramento. Não é bom isso. A gente pensa que a gente poderia trazer o método fônico de volta, né, para ajudar na alfabetização. Inclusive, existem alguns aplicativos, por exemplo, o Grafogame, que usa o método fônico. Qual que é o método fônico, só para quem está nos assistindo? Olha, o método fônico, ele usa um recurso da fonética, né, para ensinar as crianças como falar e como escrever, né? A gente não contrata, só para ter uma ideia, a gente não contrata... B-O-B-O. Bola. Exatamente. A gente não contrata professor de português para ensinar os nossos filhos, né, falar, né? Sim. Você não contrata. Não. Como que as crianças aprendem? Imitando seus pais. Imitando os pais, né? Então, a gente entende que isso tem que ser... a gente tem que começar a usar de novo o método fônico, né? Isso, a gente tem um case, né, de uso do método fônico, que é em Sobral, no Ceará. O Ceará tem 70% da nossa renda per capita e Sobral tem a melhor educação do país. Melhor que Brasília, que São Paulo, que Curitiba, que Belo Horizonte, né, de grandes centros. Sim, então, assim, se funcionou lá, né, por que não pode funcionar aqui? É uma discussão interessante aí, né? Assim, eu vejo assim que nós não temos muita alternativa mais, né? Tudo que podia ser feito usando essas práticas pedagógicas já foram feitas, né? O investimento tem sido altíssimo. Eu estava falando ali há pouco, por exemplo, o Brasil, ele investe praticamente o dobro do seu PIB do que os Estados Unidos. Ele investe cerca de 6%, os Estados Unidos investe 3%. Então, a gente investe muito recurso, né? Então, não falta recurso. E o que está acontecendo, né? A gente vê que realmente o problema é a questão pedagógica. E com relação a essa questão do Núcleo Estadual de Combate ao Aborto, como que funcionaria isso? Como que seria isso, deputado? Olha, a ideia nossa é fazer com que as mulheres
né, que porventura queiram abortar, de repente por questão de um término de um relacionamento, de repente passando por algum problema financeiro, né, ou por uma questão emocional, elas sejam amparadas e tenham condições de tomar uma boa decisão, né? Imagina só, às vezes as pessoas as mulheres são levadas a fazer um aborto porque por conta de um término de um relacionamento, né? Ou às vezes porque está passando por um problema financeiro, né? E não tem suporte, não tem apoio, né? A gente vê que se a gente ampara, né, pessoas que cometeram crimes, inclusive latrocínio, né, crimes hediondos, por que nós não poderíamos estar amparando, por exemplo, mulheres gestantes, né? Isso é para evitar o aborto? Sim. Para evitar o aborto, para que ela tenha um auxílio... Sim, auxílio financeiro. Auxílio psicológico. Espiritual, médico, é isso sim, que você pensa? Sim, exatamente. Isso é um programa estadual. Exatamente, tipo um 0800, né? Uma mulher, por exemplo, está pensando em abortar, por exemplo, ela poderia ligar no 0800, ter um psicólogo, né? E de repente encaminhar essa pessoa, essa mulher, para um suporte espiritual, ter um padre, um pastor, um psiquiatra e também o suporte financeiro também, né? Qual é o problema? Né? Vamos tentar resolver isso para que a pessoa realmente tenha condições de tomar uma decisão mais equilibrada, né? Não deixar a pessoa tomar uma decisão no momento de incerteza, né? Porque daí, de repente, chega a fazer e lá na frente vem o arrependimento, né? A gente sabe que isso produz muitos traumas, né? Trauma no sistema reprodutivo da mulher, trauma psicológico, e a gente tem que evitar isso. Envolveria também voluntários, né? Que o senhor está falando aí, um auxílio espiritual, um auxílio religioso, envolveria voluntários também aí nesse quesito, né? Sim. E o senhor acredita que essa medida aí é uma medida, digamos assim, que teria uma boa aceitação na Assembleia, teria um baixo custo, é fácil de passar? Eu acho que sim. Olha, você imagina só que eu imagino que nenhuma mulher ela engravida para abortar. Eu entendo que as pessoas terminam sendo levadas a fazer isso, né? E se nós podemos evitar que isso aconteça, por que não fazê-lo, né? Existe voluntários, existe pessoas das igrejas envolvidas em fazer o enfrentamento com o aborto. Eu sei que grande parte, né, dos mato-grossenses e até mesmo da classe política, né, uma grande parte da classe política também é contrário ao aborto. Se a gente é contrário, por que nós não fazermos um enfrentamento com isso, né? Inclusive o aborto é um crime. Sim. Né? Só que nós não queremos fazer essa abordagem do aborto. A gente quer tratar essa questão de uma maneira persuasiva. Vamos conversar com essas mulheres, vamos dar uma oportunidade para que elas tomem uma decisão assertiva, uma decisão que não vai implicar num trauma futuro. Entendi. Deputado, muito boa a nossa entrevista, muito bom receber o senhor aqui pela primeira vez no Repórter MT, né? Volte mais vezes, quero agradecer, deixar o espaço aberto para suas considerações finais. E aí, algo que a gente não tenha colocado aqui nessa entrevista, que seja interessante para o senhor falar. Márcia, eu que agradeço os internautas, né? E nessas últimas considerações eu gostaria de pedir, né, o voto, o apoiamento de todos vocês à reeleição do nosso presidente, né, a vitória completa do Brasil e do Mato Grosso é a reeleição do nosso presidente, um presidente que não usou o dinheiro do pagador de impostos para financiar ditaduras sanguinárias por todo o mundo, um presidente que diminuiu impostos, né, na esfera federal, um presidente que socorreu os brasileiros nos momentos mais difíceis com o Auxílio Brasil, enfim, um presidente que ama o Brasil e os brasileiros. Por isso eu peço o voto, né, e o apoio de todos vocês. Vamos buscar mais um e reeleger nosso presidente.